Vamos lá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aí à aula, né? Tenho que falar para vocês, em primeiro lugar, sobre a atuação jurídica do primeiro reinado. Bom, uma das situações importantes que nós temos que mencionar a vocês é o seguinte: a gente não tinha um código criminal. O que é um código criminal? Aquilo que vai me falar o que é crime e a pena que a pessoa ali vai receber devido àquele crime. Isto não existia no Brasil até então. Não fazia parte do cotidiano brasileiro. Nós tínhamos uma adaptação ali muito mal feita, né, das leis portuguesas sendo utilizadas ali no Brasil. Agora, aí nós temos a promoção por Dom Pedro I, em 1828, do nosso primeiro Código Criminal. Aquilo que será considerado como crime e aquilo que nós teremos como penas. Bom, então o Código Criminal é criado em 1828 e aqui nós temos duas situações distintas e muito importantes, que é o juiz de direito e o juiz de paz. Bom, acontece que não havia muitos juízes no Brasil. A quantidade de juízes no Brasil era muito pequena e a maioria dos juízes de direito formados nas faculdades de Direito, ou do Rio de Janeiro, ou na Faculdade de Direito de São Paulo, Rio de Janeiro não, ou em Recife, ou lá em Portugal, em Coimbra, né? As pessoas elas não queriam atuar nas cidades que fossem do interior do país. O que elas desejavam era atuar nas capitais. Então, aí virou-se um problema. Aonde encaixar este juiz? Né? Se todos querem as capitais, vão para as capitais. E para julgar os crimes do interior? É nesse momento que ali Dom Pedro I cria o juiz de paz. Quem vai ser o juiz de paz? É aquele que nós temos o costume de chamar ele de homem bom, né? Um homem de moral ilibada, conhecido na região, era nomeado por Dom Pedro I para ser o juiz. E ele vai julgar conforme o Código Criminal. Isso daqui vai ser um problema. No caso, quem escolhe o juiz? Dom Pedro. Qual que é o grande problema que nós temos disso daqui? Será que todas as pessoas dessa moral ilibada seriam competentes para julgar outras pessoas? Ou seria um julgamento tendencioso? Sabendo que esse homem bom, ele na maioria das vezes é chamado de um grande latifundiário local. E aí, esse cara vai usar a justiça contra também os seus amigos e parentes ou só contra os inimigos? Então, não se tinha como funcionaria o procedimento ali, mas havia o juiz. Por exemplo, o indivíduo matou 10 anos, mas se ele matou em legítima defesa, também não havia essa situação. O Código Criminal ele é importante, né? Mas não há a ideia do procedimento, nem do procedimento administrativo sobre um crime, como os juizados devem julgar, e muito menos de como vai funcionar os trâmites dos negócios ali, com relação ao julgamento. Então, ele resolve o problema, mas fica faltando uma beira ali para ser resolvido. Mas é o início de tudo, estamos montando o nosso Código Criminal. Bom, nós temos também aquilo que nós vamos chamar de crise do primeiro reinado, que não se resume apenas a essa lousa do lado de cá que eu coloquei para vocês. Há uma série de coisas aí, e muitos nós falamos aí nas aulas, mas eu vou relatar ponto a ponto aqui para vocês, para demonstrar para vocês como esse primeiro reinado ele vai cair em 1831. Então vamos lá. Primeiro ponto de divergência, a Constituição de 1824. Havia muitas críticas a ela, pois não foi escrita por brasileiros, e sim por portugueses. E de certa forma, o ministério ali que se forma para auxiliar Dom Pedro I a governar, ele era formado, todo ele por portugueses. Cadê os brasileiros? Aqueles que ali recepcionam a lei não faziam parte do governo de Dom Pedro I. E por outro lado, Dom Pedro I estava com plenos poderes nas mãos a partir da questão do poder moderador. Sem falar também que uma das reclamações que nós temos aqui no Brasil era com relação à autonomia das províncias, o que é negado por Dom Pedro. Então, é uma situação que essa Constituição outorgada, ela foi imposta e não agradava ali os brasileiros.
Outra questão, a Confederação do Equador, que tem o seu início também motivado pela Constituição de 1824, conforme a gente viu nos vídeos da aula. E por outro lado, a Confederação do Equador fez com que o governo brasileiro tivesse um aumento nos gastos públicos para, de fato, exercer a sua autoridade. Então, ficamos endividados. E aí, precisamos de empréstimos. Com quem? Com a Inglaterra. O Brasil também entrou num outro conflito para ter nas suas mãos a Cisplatina, a região conhecida hoje como Uruguai. O Brasil foi derrotado nesse conflito. E qual foi o resultado disso? A perda do território. Na realidade, a gente não pode falar que foi derrotado. Por documentos oficiais, a gente fala que ali não houve vencedores. E por uma interferência da Inglaterra, a Cisplatina se tornou independente. Vamos trabalhar dessa forma, porque fica melhor ainda. Por outro lado, nós tivemos que, devido à Cisplatina, a falência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil faliu novamente. Havia falido em 1821, com a saída de Dom João VI do Brasil, dando um limpa no caixa, e agora, devido aos gastos com a Guerra da Cisplatina. E resultou no quê? Empréstimos de novo da Inglaterra. A reafirmação dos acordos de 1810. Essa reafirmação foi em 1827. Mencionei isso daqui para vocês na aula passada. Os acordos de navegação e comércio, que dava prioridade à Inglaterra ao mercado consumidor brasileiro, pois pagava os produtos ingleses menos impostos, e o Tratado de Aliança e Amizade, aquele tratado extraterritorial jurídico, aonde ali os ingleses deveriam ser julgados pelo tribunal inglês. E havia a recomendação para o fim do tráfico negreiro. Por outro lado, em 1827, o Brasil também assume o compromisso de, em 3 anos, acabar com o tráfico negreiro. E permite à Inglaterra, caso o Brasil pratique o tráfico negreiro, de ter os seus navios aprisionados pelos navios ingleses. Bom, essa é a situação. O Brasil, para se tornar independente, teve que o quê? Assumir a dívida da Inglaterra, a dívida de Portugal com a Inglaterra, desculpa, cerca de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil fica mais endividado ainda. Por isso vem aquela expressão, né? O Brasil é o único país do mundo que nasce devendo. Para ser reconhecido por Portugal, teve que assumir a dívida portuguesa com a Inglaterra. A vida pessoal de Dom Pedro não era uma vida ali muito legal. Dom Pedro I era um homem ali vinculado a uma vida pessoal extremamente não muito satisfatória dentro daquilo que nós conhecemos como a moral de uma boa pessoa. Dom Pedro I tinha envolvimentos extraconjugais com várias mulheres e era um homem que adorava ali se alcoolizar. Situações que não ficariam bem para ali a figura de um imperador. De certa forma, nós temos os vários relacionamentos extraconjugais. Se destaca ali a dona Domitila, né, a duquesa de Santos, inclusive que chegou ali até morar no Palácio da Guanabara quando Dona Leopoldina ainda era viva. Uma situação do verdadeiro do absurdo, né? A duquesa de Sorocaba também, outra amante, e a briga das amantes entre a duquesa de Sorocaba e a duquesa de Santos. A duquesa de Santos mandou até matar a duquesa de Sorocaba. Olha só, e Dom Pedro é casado, né? Mas é um homem bom, né? É assim que funciona. Bom, outro ponto a ser abordado aí foi o falecimento de Dom João VI e Dona Leopoldina, que ali as críticas da imprensa foram enormes e dentro dessa situação a vida de Dom Pedro não estava muito boa e não estava muito legal. Por quê, professor? Pela seguinte situação, Dom João VI morreu. Quem deveria ser o herdeiro do trono nesse caso? Dom Pedro I, que era o filho mais velho, mas Dom Pedro I é o imperador do Brasil. Ah, e o segundo filho, Dom Miguel? Não sei. Dom Pedro I, para resolver essa situação, ele faz o quê? Pois ele era muito criticado pela sua administração no Brasil. E muita gente falou que nesse momento Dom Pedro I não queria ficar mais no Brasil, ele queria governar Portugal. Dom Pedro I, para dar uma resposta aos brasileiros, ele toma a seguinte atitude: ele envia a sua filha Maria da Glória para Portugal para assumir o trono até chegar à maioridade. Enquanto isso, pois era uma menor, o seu irmão Dom Miguel vai governar. O que acontece? Dom Miguel dá um golpe,
e assume o governo, retirando ali Dom Pedro, retirando ali Maria da Glória do poder e aprisiona a menina. Situação que caiu muito mal no Brasil, pois Dom Pedro I foi conhecido por não ser um bom pai. Onde você viu isso? Mandou uma criança, tal, nova, sem experiência de nada, e ele sem muita proteção, confiando no irmão que queria o trono, que deu um golpe nele. Bom, nessa situação toda, né, nós temos aqui um outro ponto a ser falado, a Dona Leopoldina. Dona Leopoldina era uma mulher intelectual, formada nas ciências ali austríacas, conhecia muita matemática, química, física, biologia, inteligentíssima, sabia do direito, sabia da história, da geografia e da filosofia. E aí é obrigada a viver com Dom Pedro I, um chucro, mãe de 7 filhos ali. Que situação, Dona Leopoldina! Nessa situação toda, Dona Leopoldina era uma mulher muito simpática. A população do Rio de Janeiro amava ela, do mais rico ao mais pobre. Mas a vida promíscua de Dom Pedro I colocava situações ali no relacionamento extremamente complicadas, até que chega ao ponto do seu falecimento ali. A imprensa brasileira acaba com Dom Pedro I e dizem o seguinte, que Dona Leopoldina morreu de tristeza da decepção que ela tinha com o marido. Bom, a crise do primeiro reinado não encerra aqui. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a essa situação. Até mais, gente!